Bom dia, senhores. Hoje o nosso assunto é concordância. E por ser um assunto muito extenso, eu vou separar em duas partes. A primeira parte nós falaremos sobre concordância verbal e na segunda parte sobre as concordâncias nominais. Tá bom? E o que é a concordância dentro da língua portuguesa? Bem, concordância é quando concordamos um verbo com um sujeito ou um adjunto adnominal determinante com o núcleo do sujeito ou do objeto, né? Então, posso ter uma concordância entre nomes. Isso, quando eu falo concordância, eu me refiro à questão de número, no caso do verbo, e pessoa, e no caso dos nomes, né? Também número e gênero, né? Dependendo do adjunto, do determinante que esteja sendo ligado, tá? A concordância verbal, ela acontece para que você faça referência à pessoa que executa determinada ação. Por exemplo, fica esquisito falar nós foi ao baile. Concorda? Nós foi ao baile. Foi, ele se remete à terceira pessoa do singular. Ele foi. Então, se eu uso nós, se eu colocar o verbo na terceira pessoa, ele não vai encaixar, né, com o sujeito nós. Então, para que possa concordar sujeito com verbo, eu preciso passar esse verbo que está na terceira pessoa para a primeira pessoa do plural. Então, nós iremos ao baile. Tudo bem? Então, concordância verbal é o verbo concordando em número e pessoa com o sujeito. E aí nós podemos ter uma oração da seguinte forma: os jogadores de futebol ganham um salário alto. A primeira coisa que nós temos que fazer para identificar a concordância é achar o verbo. Quem é o verbo? O verbo é o ganhar. E aí, nós perguntamos ao verbo: quem ganha? Os jogadores. Percebam que os jogadores pode ser substituído pelo pronome pessoal reto eles. Eles ganham um salário alto. E eles é a terceira pessoa do plural. Logo, o verbo, para concordar com o sujeito, os jogadores, precisa também estar com o mesmo número e pessoa do sujeito. Se o sujeito está na terceira pessoa do plural, o verbo precisa estar na terceira pessoa do plural também. Então, ganham concorda com o sujeito, jogadores. É claro que nem sempre vai estar tão facinho assim. Vai ter algumas situações onde a banca vai substituir, né, mudar de lugar o sujeito para confundir a cabeça dos senhores. Tudo bem? Eu vou ter algumas regras, né, de exceção, onde tanto faz usar uma pessoa ou usar outra. Então eu vou falar delas bem devagarinho, mostrando os pontos mais específicos e, na medida do possível, esclarecendo qualquer dúvida que os senhores possam vir a ter através do WhatsApp ou do Google Class. Tá bom? Então, a primeira regrinha é coletivos. Se eu tenho um coletivo, por mais que ele indique um grupo de coisas ou pessoas ou seres, o verbo vai estar no singular. Essa é a regra geral, tá? Então, a multidão gritou entusiasticamente. A multidão substitui-se por ela. Ela gritou entusiasticamente. Então, essa daqui é a regra geral. Entretanto, se esse coletivo for específico ou partitivo, eu poderei ter o verbo concordando tanto com o sujeito quanto com sua especificação. Então, olha o exemplo aqui, ó. É o mesmo exemplo de baixo, porém agora eu especifiquei esse coletivo, tá? Então, a multidão gritou entusiasticamente, a multidão pode ser de qualquer coisa. Agora, a multidão de torcedores é uma especificação do coletivo multidão. Então, o meu verbo pode concordar ou com multidão, então a multidão de torcedores gritou, ou a multidão de torcedores gritaram entusiasticamente. Quando eu tenho essa situação, ambas as formas estarão corretas, tá? Então, para coletivos, eu posso dar tanto uma forma quanto outra. A questão
coletivos partitivos, posso dizer, por exemplo, uma parte dos torcedores gritou entusiasticamente, ou uma parte dos torcedores gritaram entusiasticamente. Então, quando eu particiono, né, esse coletivo, eu posso também usar tanto o singular quanto o plural. O segundo tipo é quando eu me refiro à concordância com o pronome relativo que sendo o sujeito. Esqueci de marcar aqui o que. Então, que sendo o sujeito. Regra geral é a seguinte: o verbo vai concordar com o termo anterior ao pronome relativo que. Tudo bem? Então, quais são os limites do Brasil continental que se situam mais próximos e mais distantes do meridiano? Então, eu tenho duas orações ali, né? Entretanto, o que é meu pronome relativo que assume o papel de sujeito, ele fica assim, e agora? Vai concordar como? Via de regra, você vai retomar, lá na oração principal, na primeira oração, qual é o sujeito? Quais são os limites do Brasil continental que se situam mais próximos e mais distantes do meridiano? Como é que é a regrinha que eu ensinei? Acha o verbo. Situam. O que se situam? Os limites, certo? No Brasil aqui, está completando a ideia de limite. Mas o sujeito da oração, o núcleo do sujeito, é limite. Estão acompanhando? Vamos lá. Vem comigo. Limite. Singular ou plural? Plural. Posso substituir por qual pronome? Eles. Então, eles, terceira pessoa do plural. Em qual pessoa e número o verbo terá que se encontrar? Terceira pessoa do plural. Então, eles situam, eles. Tudo bem? Então, os limites situam. Então, o verbo situar não concorda diretamente com o que, e sim com o termo que antecede esse pronome relativo que. Agora temos as observações. Se antes do que houver um pronome pessoal do caso reto, via de regra, o verbo concordará com essa pessoa e número do pronome pessoal do caso reto. Nesse caso tem a primeira pessoa do plural, o nós. Então a regra geral diz que se o nós antecede o que, o verbo concordará com o nós. Entretanto, existe também a possibilidade de se manter na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Então não seremos nós, porque, depois de tudo, mentiram. Tudo bem? Então eu posso colocar ou primeira pessoa do plural ou terceira pessoa do plural, mantendo aí o número. E quando eu tenho essa locução aqui, uma das, aí você pode ter um substantivo, um pronome aqui, né? Um deles, uma das pessoas que precisavam ou precisa de ajuda. Se eu tenho uma das mais substantivo ou pronome, eu posso concordar com um ou uma, aqui ficou uma porque está concordando com pessoas que é feminino, tá? Então, uma precisava. E se o substantivo ou o meu pronome estiver no plural, ele pode concordar também com esse substantivo ou esse pronome, o verbo. Então, aquela aluna é uma das pessoas que precisava de ajuda, ou aquela aluna é uma das pessoas que precisavam de ajuda. Um ou uma, e o precisavam concordando com o substantivo pessoas. Tudo bem? Vamos dar sequência. Continuando aqui, falando sobre os tipos, né, de concordância verbal, nós temos agora um terceiro tipo, muito importante, que cai bastante, que é a concordância com o pronome quem. Se eu tenho uma oração e há a presença desse pronome quem, o verbo ficará na terceira pessoa do singular, concordando com o pronome quem. Então,
fomos nós quem resolveu a questão e não fomos nós quem resolvemos a questão. Tudo bem? Então, muito importante. Há ainda uma discussão, né, se pode concordar com o pronome pessoal do caso reto que antecede. Entretanto, como é visto nas provas militares, segue-se a regra padrão, né, a norma culta, que seria o verbo concordar em terceira pessoa do singular com o pronome quem. Tá? Então, se eu tenho o pronome quem, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Ok? Quarta regra. Quando eu tenho pronomes interrogativos, demonstrativos ou indefinidos, seguidos de vós ou de nós, o verbo poderá concordar com o pronome ou com o vós e o nós. Vale ressaltar que essa situação acontecerá quando esses pronomes interrogativos, demonstrativos e indefinidos estiverem no plural. Tudo bem? Caso contrário, somente concordará com o pronome. Se ele estiver no singular, ficará no singular. Então, quais de vós, e aqui eu tenho duas possibilidades, me ajudarão, concordando com quais, ou ajudareis, concordando com vós. Então, quais de vós me ajudarão, ou quais de vós me ajudareis. Segundo exemplo, aqueles de nós se expressam bem, concordando com aqueles, ou aqueles de nós nos expressamos bem, concordando com o nós. Terceiro exemplo, alguns de nós resolviam essas questões, resolviam concordando com alguns, ou alguns de nós resolvíamos essas questões e agora resolvíamos concordando com nós. Então, para retomar, pronomes interrogativos, indefinidos, demonstrativos e indefinidos no plural, acompanhados de nós, de vós ou de nós, poderão concordar tanto com o pronome quanto com os pronomes pessoais do caso reto. Tá? Eu tenho essa opção, só é optativo. Eu posso concordar com um ou concordar com o outro. Se estiverem no plural, se estiver no singular, ficará no singular. Tá? Quinta regra. Sujeito, onde o substantivo ele é pluralizado. A estrutura desse substantivo é um plural. Tá? E aqui nós temos alguns detalhezinhos. Se for obrigatório a presença de um artigo no plural no início antecedente desse substantivo, o verbo concordará com esse plural. Então, os Estados Unidos continuam sendo a maior potência mundial. O verbo continuam está no plural, eles continuam, porque temos artigo no plural obrigatório antes de Estados Unidos. Tudo bem? Então, aqui o foco tem nome de cidade, nome de país, é um topônimo no geral. Use o artigo para definir se o verbo vai ficar no plural ou se vai ficar no singular. Às vezes, eu tenho um substantivo que a sua forma já é pluralizada, entretanto, ele não é um nome de lugar. Sim? Então, nós temos que férias, substantivo, né? pluralizado. Repare que antes de férias não há artigo algum. Se não há artigo algum, colocarei no singular. Então, férias faz bem à saúde. Diferente de férias, fazem bem à saúde. Agora, se tivesse aqui antes de férias um as, aí o verbo deveria ir para o fazem bem à saúde. Tudo bem? Então, cuidado. Percebam sempre os determinantes que acompanham esses substantivos. Tá? Outro exemplo aqui, para ficar mais claro. Marrocos, pluralizado. O Marrocos, está vendo que o artigo está no singular? Se o artigo está no singular, o verbo fica no singular. O Marrocos foi dominado pelos árabes no século VIII. Então, é muito importante estar atento, tá, a cada uma das palavras que compõem a sua oração, principalmente quando nós estamos fazendo uma análise de concordância. Tudo bem? Não se preocupem,
Não é difícil, temos muitos exercícios para praticar. E vocês vão ver que depois que terminarmos as listas de exercícios, vocês estarão craques nesse conteúdo. A regra número 6 é relacionada às expressões mais de um, cerca de, perto de, menos de, coisa de ou obra de. Com essas expressões, eu posso ter o verbo concordando com o numeral. Então, mais de um aluno compareceu à aula. Então, um, numeral unitário. Então, mais de um compareceu. Compareceu concorda com um. Agora, no segundo exemplo, mais de 5 alunos compareceram à aula. Agora, o numeral é o 5. 5 é mais de um, né? Então, é plural. Então, o verbo comparecer vai concordar com o numeral 5. Entretanto, a expressão mais de um tem algumas particularidades, tá bom? Se ela estiver relacionada com um coletivo, ela virá para o plural, ou se ela estiver passando uma ideia reflexiva, ela também ficará no plural. Olha o exemplo. Mais de um irmão se abraçaram. Percebem aqui que o se abraçaram é uma voz reflexiva, certo? Reflexiva o quê? Recíproca. Lembra quando os dois fazem a ação de se abraçar? Então, mais de um irmão se abraçaram. O um aqui, por mais que seja um numeral que passa a ideia de singular, irá para o plural por conta da voz reflexiva, recíproca aqui, tá bom? Mais de um irmão se abraçaram. A segunda regra aqui, a número 7, tem a ver com os numerais fracionários e porcentagem. A regra diz que o verbo concordará com o numerador do fracionário e com o número inteiro da porcentagem. Tudo bem? Então, se eu tenho, por exemplo, 0,7, o 0 é um número inteiro. Então, o meu verbo ficará no singular por conta do 0. Tá bom? Então, olha aqui os exemplos. Apenas 1/3 das pessoas do mundo sabe viver bem. Então, se eu tenho apenas o numeral, ele ficará no singular. Entretanto, aqui eu tenho um numeral especificado, né? Apenas 1/3 das pessoas do mundo sabe ou sabe viver bem. Eu tenho, então, o verbo concordando com o numeral ou o verbo concordando com a especificação desse numeral, né? Das pessoas. Então, apenas 1/3 das pessoas sabem. O próximo aqui com a porcentagem. Apenas 30% do povo sabem o que é viver bem. Porém, a porcentagem também está especificada. Então, apenas 30% do povo sabe o que é viver bem. Então, como normalmente esses numerais aparecerão especificados, é interessante que vocês observem tanto o numeral quanto a sua especificação. Se a especificação estiver no plural, eu tenho a possibilidade de colocar o verbo no plural. Se a minha especificação está no singular, eu também tenho a opção de colocar o verbo no singular. Tudo bem? E, por último, mas não menos importante, se houver a presença de um determinante antes da porcentagem ou fração, o verbo concordará com este determinante. Aqui no caso, os 30% da população não sabem o que é viver mal. Então, o verbo só pode, nessa ocasião, ficar no plural, por mais que a população aqui esteja no singular, porque esses 30% aqui são decididos pelo artigo os, tudo bem? Então, ele obriga o verbo a ficar no plural. A oitava regrinha tem a ver com os verbos bater, dar e soar. Aqui nós temos que analisar a interação desses verbos com os sujeitos, tá? Eu estou seguindo aqui a visão de Segala, que vai considerar esses numerais aqui, 2 horas, 10, como sujeitos da oração, tá? Como ele é o nosso autor base, vamos seguir a visão dele, até porque a prova vai ser baseada nessa visão aqui, ok? Mas já quero deixar claro que existem alguns autores que dizem que essas orações são orações sem sujeito, mas isso aí fica para outro momento. Vamos focar aqui no que cai na prova, tá? Então, primeiro aqui, deram 2 horas, as horas deram e ela não chegou. 2 horas aqui é o sujeito. Então, ora, se é sujeito está no plural, o verbo vai para o plural.
Verbo bater. Bateu o sino 2 vezes. Olha aqui o detalhe. O sino bateu 2 vezes. O sujeito aqui é o sino e não 2 vezes, diferente do primeiro exemplo. Tá? Então tem que tomar cuidado na hora de determinar quem é o sujeito. Então, o que ou quem deram? 2 horas. O que ou quem bateu? O sino. Soaram 10 badaladas no relógio da escola. O que ou quem soaram? 10 badaladas soaram, adverbial de lugar, no relógio da escola. Agora, olha só, o mesmo verbo, porém com sujeitos diferentes. Uma oração muito parecida estruturalmente. A única diferença aqui foi a presença de preposição na primeira e a ausência de preposição na segunda. Soou 10 badaladas, o relógio da escola. Opa, se eu não tenho preposição no, que vai dar indicação de uma localidade, quer dizer então que esse relógio aqui não é um lugar específico, e sim o que soou. Então, quem ou o que soou? O relógio soou 10 badaladas. Então tem que tomar muito cuidado na análise da oração para inferir a concordância do verbo. Tudo bem? E aqui nós chegamos às 3 últimas classificações com um sujeito simples. Tá? A partir da número 12, vamos começar a falar sobre a concordância verbal com um sujeito composto. Tudo bem? Número 9. Cuidado aqui. Vamos falar sobre voz passiva sintética. A voz passiva sintética é uma voz passiva onde nós teremos o verbo, o pronome e o sujeito. Sim, o sujeito, não o objeto. Então, na oração vende-se casas de veraneio aqui, o verbo vender concordará com a palavra casas, porque casas é o sujeito, casas são vendidas. Tudo bem? Então, não confundam voz passiva sintética com oração sujeito indeterminado. Tudo bem? Lembre-se, para ser voz passiva sintética, eu tenho que ter um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Tudo bem? Se for verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto preposicionado, será esse ser não será partícula passivadora e sim índice de indeterminação do sujeito. E é óbvio que a palavra que acompanha o verbo não será também sujeito e sim passará a ser objeto. Então, nesse caso aqui, casas é o sujeito, porque falamos de voz passiva sintética. Então, vem-se casas de veraneio aqui. Vendem está no plural, porque casas é o sujeito e está no plural também. Tem que tomar cuidado, porque em alguns casos não fica tão claro onde está o sujeito, tá? Nunca se viu, é a mesma coisa do caso, tá? Aqui ele só entrou em próclise, a partícula por conta da palavra nunca, lembra? Palavra com sentido negativo, o advérbio, ele puxa, ele atrai o pronome. Então aqui eu tenho a próclise, mas é a mesma formação de voz passiva do exemplo anterior. Então nunca se viu. O que nunca se viu? Pessoa tão interessada. Pessoa singular. Viu singular. Tá? Em parte alguma, ele coloca aqui para poder te confundir. Tá bom? Então, poderia colocar assim, nunca se viu pessoa tão interessada em parte alguma. Agora sim, organizada de forma padrão. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com a voz passiva sintética, porque o verbo sempre concordará com o sujeito. Tá bom? Pronomes de tratamento. Isso aqui cai muito em prova. Pronomes de tratamento sempre terão o verbo conjugado na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Depende de como esse pronome de tratamento vai aparecer na oração. Olha aqui um exemplo. Por que Vossa Majestade está tão preocupada hoje? Vossa Majestade, pronome de tratamento. Entretanto, olha só, o verbo está na terceira pessoa do singular. Então, por que Vossa Majestade está? Suas excelências, agora temos plural, certo? Suas excelências é mais de uma excelência. Então, suas excelências precisam parar de pôr panos quentes
no julgamento. Percebam agora que o verbo precisar está conjugado na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. O número pode variar entre singular e plural, mas a pessoa sempre será a terceira. Beleza? Terceira pessoa. Então, terceira do singular ou terceira do plural. O verbo viver é um verbo intransitivo, certo? Então, quando ele estiver sendo usado com uma ideia de exclamação, né, de comemoração, a palavra que vem acompanhando o verbo viver será o seu sujeito. E, por ser sujeito, fará com que o verbo viver concorde com ele. Vivam os campeões. Ou, os campeões vivam. Mas aqui eu estou exaltando os campeões. Viva! Se fosse o campeão, o verbo teria que concordar com o seu sujeito. Então, viva o campeão, vivam os campeões. E agora, a partir da número 12, nós começaremos a falar sobre a concordância verbal com relação a sujeitos compostos. A regra geral é a seguinte: se eu tenho sujeito composto, a ideia dos dois sujeitos. Professor, mas pode ter atração? Pode. Normalmente a questão da atração do verbo acontecerá se o verbo vier anteposto aos sujeitos. Aí ele pode concordar com o mais próximo ou pode concordar com os dois. Muito importante também aqui, ó, se eu tenho sujeito composto, mas todos os núcleos se referem à mesma pessoa, o verbo ficará no singular e não no plural. Tá? Então, aleluia, esse é um trecho de Carlos Drummond de Andrade. O brasileiro comum, o homem do povo, o João Ninguém, agora é, o verbo aqui, cédula de 500 cruzeiros. Essa é uma passagem de um texto de Carlos Drummond de Andrade. Tá? E aqui eu quero mostrar o seguinte: eu tenho o núcleo brasileiro, núcleo homem e núcleo João Ninguém. Entretanto, esses três núcleos se referem à mesma pessoa. Então, fugindo à regra, né, de se eu tenho sujeito composto vai para o plural, nesse caso, por se referir à mesma pessoa, o verbo fica no singular.